Você já sentiu aquela sensação pesada no peito ao olhar para uma tarefa importante? Saber que precisa terminá-la, mas, em vez de começar, acaba abrindo o celular para checar redes sociais pela 10ª vez na última hora? Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho e, mais importante, você não é preguiçoso. A procrastinação não é uma falha de caráter ou falta de inteligência, mas sim uma armadilha biológica que o seu cérebro monta para tentar te proteger. Antes de mergulharmos no porquê disso acontecer e como você pode mudar esse ciclo hoje mesmo, considere se inscrever aqui no Mundo Mental, onde traduzimos a psicologia para o seu dia a dia, ajudando você a retomar o controle da sua rotina. Vamos entender o que realmente está acontecendo dentro da sua mente. O seu cérebro, por mais incrível que seja, foi desenhado para priorizar a sobrevivência imediata e a economia de energia, não necessariamente para garantir que você entregue aquele relatório no prazo ou estude para a prova. Quando você encara uma tarefa difícil ou entediante, o seu sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções e pelos impulsos mais primitivos, interpreta aquilo como uma ameaça. O cérebro entende que aquela tarefa vai causar desconforto, esforço mental e, potencialmente, sentimentos de inadequação ou medo de falhar. Como resposta, ele busca o alívio imediato, que é exatamente o que acontece quando você decide deixar para depois. O problema é que, ao empurrar essa tarefa para o futuro, você não se livra do desconforto, você apenas o potencializa. A agitação começa a crescer quando o prazo se aproxima e a culpa se instala. Você passa horas, talvez dias, sentindo o peso do dever não cumprido pairando sobre a sua cabeça, transformando momentos de descanso em episódios de ansiedade constante. O pior é que essa ansiedade consome tanta energia mental quanto a própria tarefa consumiria, deixando você exausto sem nem ter começado o trabalho. É um ciclo cruel, onde a procrastinação gera culpa, a culpa gera estresse, e o estresse torna a tarefa insuportável. Você acaba perdendo o seu tempo livre, perdendo a qualidade do seu sono e, aos poucos, perdendo a confiança na sua própria capacidade de realizar o que se propõe. Imagine o impacto disso na sua vida a longo prazo. Quantas oportunidades você deixou passar? Quantos projetos ficaram na gaveta? Quantas noites você passou acordado, preocupado com algo que poderia ter sido resolvido se tivesse começado cedo? A procrastinação não é apenas sobre produtividade, é sobre a sua liberdade. Quando você deixa para depois, você entrega o controle da sua vida para os seus impulsos. Você deixa de ser quem toma as decisões e passa a ser refém de uma mente que só quer conforto imediato. E o custo emocional disso é gigantesco, porque a cada vez que você adia algo, você envia uma mensagem para si mesmo. Eu não sou capaz de lidar com tarefas difíceis. Eu não tenho controle sobre a minha própria vontade. Essa mensagem, repetida diariamente, vai corroendo a sua autoestima, fazendo com que você se sinta cada vez menos preparado para os desafios da vida. A sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo, de estar sempre sobrecarregado, é uma carga que você não deveria carregar, mas que teima em se manter presente enquanto você não entender a natureza desse mecanismo. Agora, como podemos parar com isso? A boa notícia é que não precisamos de uma força de vontade sobre-humana, precisamos apenas de uma estratégia que engane esse sistema primitivo. O segredo está em reduzir a barreira de entrada. O seu cérebro resiste porque ele vê a tarefa como uma montanha, como um esforço monumental. A solução, que chamamos de regra dos 5 minutos, consiste em prometer ao seu cérebro que você fará a tarefa por apenas 5 minutos. Apenas 5.
O combinado é que após esses 5 minutos, se você quiser parar, você pode parar sem culpa. Parece simples demais, mas existe uma lógica neurocientífica poderosa aqui. O que nos trava não é o trabalho em si, é o começo. É a transição do estado de inércia para o estado de ação. Uma vez que você vence o medo do início, o seu cérebro percebe que a tarefa não é o monstro que ele imaginava. A ansiedade diminui, o foco começa a se ajustar e, na maioria das vezes, você vai notar que, ao completar os 5 minutos, você já estará mergulhado no fluxo do trabalho e não vai querer parar. A técnica funciona porque ela tira o peso da obrigação total e substitui por um compromisso pequeno e inofensivo. Você engana o seu sistema límbico, dando a ele a segurança necessária para dar o primeiro passo, e é nesse primeiro passo que reside toda a sua força de mudança. Vamos colocar isso em um exemplo prático. Imagine que você precisa organizar a sua área de trabalho ou responder a uma série de e-mails que está acumulada há dias. Em vez de pensar na tarefa como um todo, que levaria horas, apenas sente-se e diga para si mesmo: eu vou apenas olhar para o primeiro e-mail e começar a ler o conteúdo. Ou, no caso de organizar, diga: eu vou arrumar apenas uma gaveta ou limpar apenas a superfície da mesa. Ao focar no pequeno movimento, você reduz o medo da tarefa complexa. O seu cérebro, que antes disparava sinais de alerta de desconforto, agora entende que você está fazendo algo muito simples, algo que não oferece riscos. E aqui está a mágica. A ação gera motivação. Muita gente acredita erroneamente que precisa esperar a motivação chegar para então começar a agir. Na verdade, é exatamente o contrário. A motivação é o subproduto da ação. Quando você começa, mesmo que de forma pequena, o seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor que nos dá a sensação de recompensa e nos impulsiona a continuar. Você sente uma pequena vitória ao concluir aquele primeiro passo, e essa vitória é o combustível necessário para o segundo. Ao aplicar a regra dos 5 minutos repetidamente, você começa a reprogramar a maneira como encara o trabalho. Você deixa de ver a tarefa como um obstáculo imenso e passa a vê-la como uma série de pequenas ações gerenciáveis. Com o tempo, a resistência inicial diminui significativamente. O seu cérebro passa a aprender que começar não é doloroso, que o medo do esforço era apenas uma ilusão. Isso cria um novo hábito, um novo padrão de comportamento, onde a paralisia dá lugar à proatividade. Lembre-se, o nosso objetivo aqui não é transformar você em uma máquina de produtividade constante, mas sim devolver a você a paz de espírito. Queremos que você chegue ao final do dia com a sensação de dever cumprido, sem aquela carga tóxica da procrastinação que o acompanha nas horas de descanso. É sobre qualidade de vida, sobre se sentir bem consigo mesmo e sobre saber que, se você decidiu fazer algo, você tem as ferramentas psicológicas para executar. É fundamental que você não se puna caso um dia ou outro a procrastinação vença novamente. Somos humanos e o nosso cérebro sempre tentará buscar o caminho de menor resistência. O aprendizado é um processo constante, não uma linha de chegada. Se falhou, observe, entenda o que disparou o medo ou o desconforto e tente aplicar a regra dos 5 minutos novamente no momento seguinte. O autoconhecimento é o seu maior aliado. Pergunte-se, por que eu estou sentindo vontade de fugir dessa tarefa específica? É medo de não ser perfeito? É excesso de complexidade? Ao entender a causa, você empodera a sua própria mente. A técnica não é uma solução mágica, mas é uma ferramenta poderosa que está disponível para uso imediato. Ela não exige recursos, não exige tempo extra de planejamento, exige apenas que você tome as rédeas no momento em que a paralisia bater à porta. Comece agora. Escolha algo pequeno,
Coloque o cronômetro para 5 minutos e observe como a sua própria mente reage. Você ficará surpreso ao descobrir o quanto é capaz de realizar quando retira a pressão excessiva dos seus ombros. Nesta jornada de autoconhecimento, cada pequeno passo conta. A procrastinação não vai desaparecer do dia para a noite, mas com a prática consciente dessa técnica, ela deixará de ser um bloqueio para se tornar apenas um sinal de que você está diante de um novo desafio, um desafio que você agora sabe como encarar. Este roteiro que percorremos hoje é apenas o começo da sua mudança. A psicologia moderna nos mostra que temos muito mais autonomia sobre o nosso funcionamento cerebral do que imaginávamos anteriormente. A chave está em pequenas intervenções, em mudanças sutis no ambiente e na forma como conversamos com nós mesmos. Não se deixe levar pela voz sabotadora que diz que você deve esperar o momento perfeito ou a disposição ideal. O momento perfeito é aquele em que você decide agir, por apenas 5 minutos. A sua mente é um instrumento poderoso, capaz de aprender, adaptar-se e evoluir, desde que você forneça a ela as diretrizes corretas. Seja gentil consigo mesmo durante esse processo, celebre cada pequena tarefa concluída e não subestime o poder de uma ação constante e bem direcionada. Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a entender melhor por que a sua mente trava nos momentos errados, eu tenho um convite importante. Não pare de aprender sobre como gerenciar as suas emoções e o seu comportamento. O próximo passo para consolidar essa mudança é aplicar a regra dos 5 minutos hoje, sem esperar por amanhã ou pela próxima segunda-feira. E, para continuarmos essa jornada de descoberta sobre o funcionamento da mente humana, eu convido você a se inscrever no Mundo Mental e ativar as notificações. Aqui, o nosso compromisso é traduzir a complexidade do seu cérebro em ferramentas práticas que facilitam o seu cotidiano. Deixe nos comentários qual é aquela tarefa que você está adiando agora mesmo. Coloque a regra dos 5 minutos em prática e volte aqui para contar o seu resultado. O seu relato é valioso e ajuda toda a nossa comunidade a perceber que estamos todos no mesmo processo de evolução. A mudança real começa quando o conhecimento é aplicado com consistência e você acaba de dar o primeiro passo. Estamos juntos nessa busca por uma vida mais leve, produtiva e, acima de tudo, consciente. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando o fascinante universo da sua mente.